Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje vamos falar sobre SC300. Na aula de hoje vamos dar início a um novo treinamento, né? Um treinamento com foco aqui em segurança, gestão de identidade e acesso, um tópico muito importante nos dias de hoje, garantir com que somente a pessoa certa tem as permissões corretas e os devidos acessos e direitos dentro de um ambiente de computação em nuvem. Esse é um treinamento que está inserido dentro da comunidade Cloud Expert. Estamos gravando esse treinamento exatamente neste momento para que você possa ter acesso a um conteúdo bem específico de segurança com foco na certificação as SC300. Ponto importante que vale considerar é que tanto o meu objetivo como professor desta disciplina, quanto o Anderson Bento, que é um outro professor que está lecionando aqui nesta disciplina também, temos como objetivo garantir sua experiência prática, para que você tenha uma segurança para entregar projetos, não somente ir lá passar na prova, e sim ter uma visão um pouco mais clara do dia a dia de um especialista em computação em nuvem. E a partir de agora, eu deixo o Anderson também se apresentar, para que ele vai ser um dos professores aqui que vai estar fazendo alguns laboratórios, vai estar entregando algumas disciplinas. Fica à vontade, Anderson, em se apresentar aqui para o pessoal. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson Bento. Como o Josué Vidal já anunciou aí, eu vou estar fazendo parte deste treinamento no que tange a parte prática, né? Onde estaremos aí usando como base, como norte, os laboratórios que serão ministrados no GitHub. Então, através do GitHub, nós estaremos aí ministrando esse laboratório de forma com que vocês consigam ter um melhor aproveitamento e fazer aí, como o Josué Vidal comentou, as melhores práticas dentro das melhores empresas e assim por diante. Obrigado, Vidal, com você, cara. É isso aí. Pessoal, esse é um treinamento que ele é um treinamento 100% prático, ou seja, eu vou entregar alguns conteúdos em slides, conceitos dentro da console do Azure. Posteriormente a isso, você tem um roteiro de laboratório. Se você é da comunidade Cloud Expert, você bem sabe que nesse exato momento você já deve ter acesso ao seu mapa mental, ao seu plano de estudo, aos seus roteiros de laboratórios, bem como os seus simulados, né? Os simulados da SC300. Então vamos dar início à aula 1, a esse primeiro módulo. Vejamos. Primeiro ponto de extrema importância, quando eu vou dar início a um tipo de treinamento desse, eu preciso setar um pouco o escopo. O escopo de carreira. Se você é um profissional que busca fazer uma transição de carreira para a cloud, existem várias portas para você entrar no mundo de cloud. E uma das portas é a porta de gestão de identidade e acesso. Poxa, Vidal, mas o que faz um profissional de gestão de identidade e acesso? Esse é o tipo de profissional que ele vai realizar algumas atividades como criação de usuário, criação de grupo, atribuição de licenças, gerenciamento de uso de contas do ponto de vista de acesso híbrido, ou seja, identidade híbrida. Tudo isso nós vamos abordar durante o nosso treinamento. Então, veja só, como que eu faço a implementação e quais são as soluções dentro do Azure? A principal solução deste treinamento que você vai aprender, num nível de detalhe bem mais aprofundado, é o Azure Active Directory. O Azure Active Directory é o serviço de diretório que permite com que você consiga fazer a administração centralizada de objetos e recursos dentro do Microsoft Azure. Objetos como usuário, computadores e grupos. Nesta aula de número 1, eu vou falar sobre criação, configuração e gerenciamento. Na aula de número 2, vamos fazer as configurações iniciais do Azure AD. Na aula de número 3, vamos falar sobre implementação e gerenciamento de identidades externas. E na aula de número 4, vamos falar de identidade e gerenciamento de identidade híbrido, ok? Então vamos para a nossa primeira aula. Como que eu configuro, como que eu crio e como que eu gerencio usuários e grupos e licenças dentro do Azure AD. Ponto de extrema importância. Dentro do Active Directory, você tem um recurso que são os users. Eu já quero agora fazer uma transição para a nossa console no Active Directory. Aqui eu já estou no meu tenant, no meu Azure AD. Eu vou pegar um Azure AD da imersão. Nós vamos estar realizando uma imersão prática, 100% prática. A imersão Cloud Expert está aqui,
olha lá, imersão Cloud Expert. Vamos estar realizando uma imersão 100% prática. Então, a partir de agora, eu já quero entrar no cenário da nossa imersão, que é esse cenário aqui. Então, dentro desse cenário, eu tenho aqui um Active Directory. Active Directory, ele é o que rege todo um ambiente para que você possa utilizar o Azure. Você que está no mundo de cloud precisa aprender esse tal de Azure. Vidal, me explica o Azure? Sim, te explico. O Azure, ele é como se fosse... vamos fazer uma analogia bem objetiva? Pensa você um grande condomínio. Um condomínio residencial, onde tem várias casas em loteamento. Já viu algumas casas no interior, algumas cidades, que vendem lotes? Ou seja, vai uma construtora, a construtora ela compra um espaço da prefeitura de alguns hectares, de alguns alqueires, beleza, compra lá um espaço. Essa construtora cria uma portaria, ela isola e faz um muro em todo esse espaço e depois a construtora, ela vende os lotes. Ela vende os lotes e ali dentro, dentro de cada lote, você constrói sua casa. Esse espaço que a construtora, ela comprou da prefeitura e fez um portão, é o tal do tenant, é o tal do Active Directory, é o tal do Azure AD. Todos os usuários, todos os moradores têm que ter um usuário para entrar no condomínio. É isso que eu faço. Neste condomínio, eu crio grupo de moradores. Eu crio grupo de moradores. Então, quando eu falo de Azure AD, é a minha fronteira de autenticação e administração dos objetos dentro do Azure. Poxa, Vidal, e os lotes? Os lotes são as subscriptions, são as assinaturas. Então, você tem os lotes, que são as assinaturas. Dentro das assinaturas, você cria os Resource Group, que você vai criar suas casinhas, beleza? Vai produzir. E o Azure AD, ele é essa fronteira de autenticação. Vamos começar por um objeto muito importante, que é o objeto de user. Eu posso criar um usuário, deletar, resetar senhas, configurações desses usuários, puxar toda a auditoria desse usuário aqui, ó, a estrutura. Então, se eu for criar um new user, tá aqui, ó, eu determino, né, na criação desse usuário aqui, um nome, e-mail, localizações, coloco o grupo, tudo isso nós estamos fazendo um roteiro de laboratório passo a passo. Mas, da mesma forma que você cria um usuário no ambiente on-premise, você cria um usuário na cloud. A única diferença é que na cloud a gente tem aqui o que a gente chama 3 tipos de usuários na cloud. A gente tem o usuário nativo. Cloud é o usuário nativo da cloud. Ou seja, eu vou criar um usuário aqui chamado Imersão Cloud Expert. Digamos que esse é um usuário chamado Imersão Cloud Expert. Veja só, é o admin. Vamos criar Imersão Admin, para ficar mais didático. Imersão Admin, um administrador. Ó, assim que eu crio, quem é o administrador? Sou eu, Josué Vidal. Assim que eu crio este usuário, eu já posso aqui determinar qual é o grupo e posso determinar as roles. O que é uma role? É o que o usuário pode ou não pode fazer dentro deste meu condomínio. Lembra lá? Dentro do condomínio, eu determino a minha fronteira, o que pode e o que não pode ser feito. E o que é uma role? São os direitos. Se eu pego ali um síndico, o síndico tem mais direitos do que um morador comum. Se eu pego alguém da área de segurança do condomínio, tem mais direitos do que o síndico. E isso se chama roles, né? Eu tenho dentro do Active Directory, do Azure AD, alguns papéis e funcionalidades. O que você pode ou não pode fazer dentro dessa estrutura, dentro deste tenant. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui a Compliance Administrator ou Billing Administrator. E aqui eu tenho vários papéis e funcionalidades. Vidal, qual que é a correta? Menor privilégio administrativo. Aí você já começa a entrar nas boas práticas. Você nunca pode dar um acesso acima do que o necessário, nem muito abaixo. Você tem que dar o correto. Então, aqui eu tenho a possibilidade de determinar qual é a tua função. Você cuida do jardim? Então, eu vou te dar acesso aos jardins. Você cuida do quê?
de dispositivos, eu vou te dar acesso a dispositivos. Você aqui, ó, Intune Administrator. Você cuida de quê? Dos usos das licenças? License Administrator. Ah, não, eu cuido de senhas, tá aqui, Password Administrator. Ok? Então, isso aqui são alguns papéis. Esse admin, ele vai ser Group Administrator. Ele vai administrar os grupos dentro do meu ambiente. Beleza. Determino aqui, Group Administrator. Posso colocar ele dentro de um grupo específico. Posso determinar uma senha, né? Ou eventualmente, e também determinar aqui. Esse cara aqui vai ser o administrador, analista de suporte. Esse é o cargo desse cara. Beleza, esse é o cargo dele. Beleza? Dito isso, né? Temos aqui a criação, né? Temos a criação, mas eu estou criando um usuário na base, on Microsoft, ó. On Microsoft. Vidal, o que é esse On Microsoft que eu nunca entendo? Já vou explicar. Eu tenho dois tipos de usuários. Eu tenho o tipo de usuário que eu crio on Microsoft ou o invite, é um usuário externo que não é da minha organização e eu convido ele. Tá? Neste caso, eu vou criar um usuário dentro da organização. E o guest é esse aqui, ó. Olha o guest. O guest é o Hotmail, ó. Olha lá, o guest é o Hotmail, ó. Dá uma olhada. Ó, eu tenho um e-mail aqui, ó. É externo, ó. Ó. Eu mando um convite para esse usuário guest, ó. New guest. Ele vai te falar, tá bom, new guest, qual é o e-mail? Você manda um convite e aí ele aceita esse convite e ele passa a ter acesso ao meu ambiente. Claro que eu não consigo atribuir todas as roles e todas as funções, nem é uma boa prática você atribuir isso para guest. É importante você trabalhar sempre ali com um cenário onde você tem o usuário dentro do seu tenant, tá? Dentro do seu tenant. Então, eu tenho aqui, eu te apresentei dois tipos de usuários. O usuário da base, member, type, e o guest. Existe um outro que ia aparecer aqui como Director Service, que ia aparecer a AD, né? O que significa isso? Significa que é um usuário que foi sincronizado através de um ambiente on-premise. Então, esses são os três tipos de usuários que eu tenho aqui dentro da minha estrutura do Microsoft Azure, do Azure AD. Ok? Dito isso, né? Dito isso, a gente avança aqui para o nosso slide. Então, falei aqui para cada um de vocês sobre a estrutura do Cloud Identity sincronizado e também da estrutura do Guest, né? Tudo isso via portal. Posso fazer a configuração de todos esses ambientes, desses usuários via portal, via PowerShell, via CLI, via DevOps, via Biceps, via ARM Template, assim por diante. Ok? Dito isso, vamos avançar aqui do ponto de vista de grupos, como que eu gerencio os grupos. Grupos é bem similar do que da estrutura de usuários, né? Quando a gente fala de usuários e grupo dentro de um mundo de Azure Active Directory, é a parte de fundamentos, é a parte inicial para que você possa tatear ali e compreender o que acontece dentro desse universo cloud. Do ponto de vista de grupos, eu tenho grupos de segurança e grupos de Office 365, de M365. Né? Grupo de segurança, eu vou atribuir uma permissão realmente, eu vou ali atribuir uma permissão. Grupo de 365, eu vou trabalhar com esse mesmo compartilhamento de acesso, mas do ponto de vista de compartilhamento de recursos no Mailbox, compartilhamento de recursos num SharePoint, liberar acesso externo, né? Sempre utilizando ali a estrutura de grupos. Né? Novamente, vamos trabalhar aqui ó, em grupos. Se eu entro aqui, eu posso vir aqui dentro dessa estrutura, clicar em grupos, e aí eu posso criar grupos, né? Eu tenho aqui, ó, grupos de segurança, ainda tenho grupos de 365. Então, no momento que eu vou criar o grupo, o Azure já me pergunta aqui, ó, qual é o tipo do grupo? Grupo de segurança ou tipo de 365? Vidal, quando eu uso um, quando eu uso o outro? Geralmente, você vai estar utilizando mais o de segurança, porque é o que você quer delimitar o que pode e o que não pode ser feito aqui dentro da estrutura do seu condomínio,
né, dentro do seu condomínio. Agora, se dentro do teu condomínio tem serviços de 365, como SharePoint, como Teams, como outras estruturas, aí você vai precisar criar aqui 365 grupos. Tá aí, beleza? Tranquilo? Uma vez que eu crio esses grupos, ó, vamos criar um grupo de segurança aqui. Vamos criar um grupo de segurança da imersão. Imersão Cloud Expert. Coloca ali uma descrição e adiciona. Quem vai ser o owner? Quem serão os membros? Vamos adicionar como membro aquele fulano que nós adicionamos. Imersão. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. Imersão admin. Adicionei esse calango aqui. Beleza. Ele é membro agora. Então eu tenho um grupo que eu acabei de criar, imersão. Dou um refresh aqui, ele já vai aparecer para mim o grupo. Outra coisa, né? Outra coisa. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com o conceito de grupos dinâmicos também dentro do Azure AD. O que são os grupos dinâmicos? Os grupos dinâmicos são grupos que eu determino uma regra. E mediante uma determinada condição, mediante uma determinada regra, acontece algo. Ou seja, se eu criar um usuário que o departamento é suporte, eu já quero que ele coloque ele no grupo de analista de suporte. Eu já quero que coloque ele no grupo de TI. Se eu criei um usuário que é do departamento financeiro, já vai. Se é da região de São Paulo, já vai para o grupo de funcionários São Paulo. Isso são grupos dinâmicos, tipo segurança. Eu crio uma regra, eu crio condições e a partir disso ele avança dentro do processo. Tá? Uma vez compreendido isso, aí agora a gente passa para o finalzinho dessa aula de número 1, gerenciamento de licenças. Como assim, Vidal? Licenças? Sim, dentro do Azure existem sabores. Poxa, Vidal, como que você sabe disso, meu? Porque é o Azure. Ué, se eu entrar aqui no Azure, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, só de eu entrar aqui no Azure e clicar em Roles, por exemplo, ele já vai me trazer aqui, ó. Você pode criar custom roles, mas você precisa do quê? Você precisa de uma licença P1 ou P2, ó. Aí, o que significa uma licença P1 ou P2 e tal? Não. Isso daqui, pessoal, se chama o seguinte: o Active Directory possui sabores, né? Existem algumas versões do Azure de licenciamento. Vamos falar disso. Existe o Free, né? Que é isso que nós estamos utilizando aqui, ó. É o Free Basic, né? Olha lá, o Free. Existe o Basic, P1 e P2, né? P1 e P2. Então, quando eu entro aqui dentro desse licenciamento, eu posso comprar licenças Premium P1 ou licenças Premium P2. Dependendo do tipo de recurso que eu preciso, eu só vou ter esta funcionalidade no P2. Ou eu só vou ter essa funcionalidade no P1. Depende do tipo de recurso que eu vou estabelecer. Então, falando nesse tipo de recurso, eu posso começar a trabalhar com assigned group, ou seja, com agrupamento de grupos, porque na hora que eu vou criar as minhas licenças aqui, ó, vamos fazer gerenciamento de licenças? Então tá bom. Entra aqui em users, pega um usuário. Esse usuário que nós acabamos de criar aqui, cadê ele? Imersão. Tá aqui, ó. Aí este usuário, Josué Vidal, admin imersão, veio um license. Olha lá, quais são as licenças atribuídas para ele? Nenhuma licença atribuída. Mas eu posso vir aqui, ó, e eu posso atribuir alguma licença, mas eu não tenho licença disponível. Poxa, então eu tenho que vir aqui dentro do Azure e contratar as licenças. Aqui, ó. Cadê? License. Aí eu vou comprar as licenças e vou atribuir nominalmente essas licenças aos meus usuários ou aos meus group users, tá? E aí para cada licença eu tenho as features, por exemplo, aqui, ó. Para cada licença eu tenho aqui algumas funcionalidades. Essa funcionalidade de Multi-Factor Authentication está disponível ali no P1, por exemplo. P1, P2. Aí eu tenho uma tabela que mostra exatamente as licenças. Azure Active Directory
License. Tem uma tabela atualizada que mostra exatamente os tipos de licenças e as variações. Quer ver? Ó? Aqui, ó. P1 e P2. O que está incluído? Qual é o valor de cada uma delas? Ó. E aí, dentro dessa documentação oficial, a gente consegue ter esse detalhamento. Mas em torno aqui, ó, uma licença de P1, $30 por usuário, ou $45 por usuário. Tá? Vidal, quando que eu vou selecionar uma ou outra? Vai depender exatamente das funcionalidades que você precisa. Tá? Vai depender das funcionalidades que você necessita. O que nós vamos fazer agora é avançar no laboratório, que daí você vai conseguir comprar uma licença trial no laboratório, seguindo o laboratório do Git, né? Seguindo o laboratório do Git que está disponível logo abaixo aqui deste vídeo, tá ok? Então, do ponto de vista de Azure AD, da aula de número 1, né? da nossa aula 01, é este recurso. Aqui nesta console você consegue identificar também a diferença dessa estrutura. Poxa, Vidal, o que cai na prova? Cai tudo, né? Cai tudo. Cai tudo do ponto de vista de criação de usuários. Aqui em criação de usuário, que pode cair na sua prova ali, é a parte de book user, ou seja, eu criar usuários em massa, né? Criar usuários em massa. Aqui ativa-se o Multi-Factor Authentication per User, ou seja, mas aos poucos no nosso treinamento nós vamos avançando aqui. Eu vou encerrar essa videoaula de número 1 agora, depois nós vamos fazer então a próxima gravação, na próxima aula ali, aula de número 2, mas agora é de extrema importância que você siga o método. O que é o método? Você precisa ter acesso ao seu mapa mental, seu plano de estudo, os seus vídeos e agora seguir o roteiro. Que roteiro? Se você quer aprender sobre usuário, grupos e gerenciamento de licença, nesse exato momento você precisa fazer algumas tarefas. Você assistiu essa aula, essa videoaula? Assistiu, beleza. Você fez o simulado referente a essa aula? Tem que fazer. Você fez o laboratório dessa aula? Tem que fazer. Você leu o artigo dessa aula? Tem que ler. Você fez o seu resumo, sua síntese? Tem que fazer. Siga esse método para você ver. Tenho dúvida. Em 15 dias você sabe tudo da SC300. Em 15 dias você vai passar na SC300. Mas você precisa seguir o método. Qual é o método? Assistir a aula, fazer o simulado, fazer o laboratório, ler o artigo, fazer um resumo. Temos um acordo? Bora fazer o simulado, bora fazer o laboratório agora. Te vejo na próxima aula. Valeu! Até mais, pessoal.